E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em Petrobras, em Vale SA, em Cogna Educação, em Americanas, no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. A gente trata principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, tá? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde a gente tem o objetivo de interpretar no mercado como, o quando, o onde e o porquê, no objetivo de obter os melhores resultados com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do setup, tá? Chamo o setup de relógio suíço porque eu comparo os indicadores que a gente usa aos de engrenagens de um relógio suíço, né? No qual a gente procura achar o timing, né? O timing perfeito para compra, para venda ou para não fazer nada. Nós temos aqui já quase 120 vídeos, né? Vídeos esses que, além da aplicação prática a partir dos estudos publicados, nós também temos vídeos explicando as médias, as bandas de Bollinger, o MACD, o volume, o JJ Index, C650 e todos os demais indicadores e principalmente a principal peça de qualquer setup, que somos nós mesmos, tá bom? A partir de uma abordagem que a gente chama de o tripé da disciplina. A disciplina técnica, a disciplina física e a disciplina emocional, tá? Temos vários vídeos sobre disciplina aqui publicados também no setup, inclusive temos uma playlist própria sobre disciplina emocional, tá? Além da nossa principal playlist, que é a playlist do Setup JJ. Vamos lá. Estudos de Petrobras, Vale, Cogna, Americanas, no Setup JJ. Eu tenho deixado essa tela toda semana aqui. É a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Ou seja, os prováveis caminhos do preço a partir do traçado do Fibonacci, tá? Vamos para estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Aqui estamos com o gráfico mensal de Petrobras, né? No qual nós temos visto ele todas as semanas. Eu tenho comentado, né, que eu gosto de olhar o gráfico mensal porque, além de outras coisas, eu sei da história do ativo, né? Tenho mostrado toda semana que aqui estamos mostrando a partir de 2004, né? Que foi o primeiro governo Lula, né, com o PT, no qual aqui sofreu a crise do subprime, né, que foi chamado na época de marolinha. E dentro desse governo, né, de todo o governo PT, ele nunca mais chegou a ameaçar o topo histórico do ativo nesse período, né? Ou seja, ele deu a recuperada da crise do subprime, porém não fez novo topo, né? Ou seja, acabou fazendo uma linha de tendência de queda nessa fase, né? E aqui em 2010 foi a entrada do primeiro governo Dilma, né? Não é bem aqui, deixa eu consertar. Por aqui, né? 2010. Tá? E aqui por volta de 2015 e 2016 foi o impeachment da Dilma e o final da primeira era PT, né? No governo do Brasil, né? A partir daqui, o governo Temer assumiu, né? Onde começou a ser uma recuperação, a gente sabe, né?
Tivemos a questão do Wesley Day, né, que todos sabem, inclusive de manipulação do dólar na época e tudo, né? Aqui a entrada do Bolsonaro, 2019, tá? Me perdoem, peraí. Entrada do Bolsonaro aqui, não, ainda um pouquinho para frente. Entrada do Bolsonaro aqui, né? 2019, tá? Aqui a crise da pandemia, né? A recuperação da pandemia, onde fizemos uma linha de tendência de alta, tá vendo? Né? E chegamos ao topo histórico nesse 111 do Fibonacci em azul aqui, ó, tá vendo? Por volta de R$ 33,94 a ação. Atualmente estamos com o preço do ativo nesse patamar aqui em R$ 23,45, tá bom? Topo histórico aqui, né? A gente vê que eu tenho comentado todas as semanas, né? Que logo após a eleição do segundo turno, foi quando muitas ações do mercado brasileiro começaram a cair. A gente vê que o JJ Index deu sinal de regressão à média aqui, como o C6 50 também deu, voltando da linha do 200 para baixo, ó. Tá? E esse mês agora de março, que fechamos essa sexta-feira, né? Fechou negativo também o ativo, ou seja, rompendo a média de 9, ou seja, entrando na estratégia do Larry Williams, né? Rompendo esses níveis de Fibonacci aqui, ó, dessa convergência, tá vendo? Desse 111 do amarelo e do 76 desse Fibo azul, abrindo esse filé mignon, tá vendo? Né? E aqui no Fibo amarelo, abrindo essa dinâmica de Fibonacci, né? Que é o 111,76. Então, o primeiro alvo estamos aqui, segundo alvo aqui nesse 23, tá bom? Vemos aqui agora que a média de 200 móvel exponencial ainda está apontada para cima, a de 9 já virou para baixo e a de 27 ainda está para cima, ou seja, MACD ainda é comprador, porém minguante, né? A banda de Bollinger começou a fechar, tá vendo? Ou seja, perdendo a questão da volatilidade aí do preço, né? No movimento de alta, tá? O volume a gente vê que cada vez cai mais, ou seja, ele já está inclusive abaixo da linha da média móvel aritmética de 20, né? Temos a divergência do preço e o volume, ou seja, volume caindo e preço começou a cair, né? Mas a gente vê essa divergência aqui desse período aqui todo, né? JJ Index ainda está comprado, mas com PVT virado para baixo, ou seja, a força compradora aqui tem caído. E o C650 já está com a linha dele meio que colado aqui na linha do 100, né? Para virar para venda, né? Para dar o sinal de venda, tá bom? Indo para o gráfico semanal de Petrobras, a gente vê aqui claramente o topo histórico no qual falamos, né? Que bateu no 111 desse Fibonacci. E o começo dessa linha de tendência de queda aqui, no qual o preço já rompeu as médias de 9 de 27 para baixo. A gente vê a média móvel exponencial de 200 ainda apontada para cima, mas a de 9,27 já viradas para baixo. Como eu mostrei lá no gráfico mensal, aqui no semanal a gente vê mais claramente o rompimento desses dois Fibonaccis, né? No qual a gente falou dessa dinâmica aqui do Fibonacci, ou seja, 111,76, e aqui também a abertura do filé mignon, ó, né? Do Fibo azul, ou seja, do 76,23, tá? Esses prováveis caminhos. Vemos as médias de 9 e 27 apontadas para baixo, MACD 18 vendedor e crescente, bandas de Bollinger abertas para baixo também com volatilidade da queda. Essa linha de tendência aqui, que era a mais forte, ó, ela já foi rompida para baixo, tá vendo? Né? E essa pá de ventilador aqui estamos no teste, né? Tá vendo? Essa linha de tendência mais forte aqui, ó,
de um período mais longo, né, que é a linha de tendência de alta, ainda está com a linha dela aqui abaixo, tá bom? Volume caiu e está vendedor, tá vendo, ó? Queda de volume, tá vendo, ó? E JJ Index já deu venda, apesar do PVT ainda colado aqui na média móvel aritmética de 50, tá? C6 50 também está vendido, porém ele deu uma atenuada aqui agora no final da semana, tá? Dessa última semana aí. Indo para o gráfico diário de Petrobras, né? Vemos aqui, como falamos mais uma vez, o topo histórico, tá bom? Justamente aqui, ó, a queda começou a partir do segundo turno, né? Das eleições, como falado em outras ocasiões já, que eu tenho reforçado isso. E aqui a linha de tendência de queda, né? Tínhamos feito aqui, ó, um triângulo que já foi rompido para baixo. A duzentona também já foi rompida para baixo e testada aqui, ó. Ela começa a virar para baixo, está vendo? A média de 27 está flat e a de 9 para baixo, ou seja, MACD 18 vendedor e crescente. Nessa regressão à média aqui, ó, a banda de Bollinger chegou a fechar, tá bom? Porém, já há um rompimento aqui, um começo de rompimento da média de 9 para baixo de novo, tá vendo? A gente vê aqueles níveis de Fibonacci, né, o 111 e o 76 rompidos aqui, ó, tá? E o teste por baixo da média de 200, tá? Aqui dá para ver ainda nessa tela a dinâmica do Fibonacci, no qual falamos, com o próximo alvo aqui, ó, no 76, né, o 111 e 76. Temos um 23 aqui abaixo, que também é essa dinâmica de Fibonacci aqui, ó, tá? Ou seja, o filé mignon, tá? E o volume também caiu aqui, apesar de ter virado positivo aqui, ainda está abaixo da média de 20, né? E o preço já voltou a cair, né? JJ Index vendedor, tá vendo? Com o PVT aqui que tinha tocado a banda de Bollinger de 50 e voltou para dentro. E o C650 ameaçou dar uma compra aqui, mas já voltou para baixo aqui, ameaçando romper a linha do menos 100 para baixo. Por enquanto ele está vendedor, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Petrobras, né? A gente vê aqui também claramente uma linha de tendência de queda, tá bom? A gente vê aqui que nesse caso aqui fizemos um topo duplo, ó, tá vendo? Aqui nesses testes aqui da média móvel de 200 e a volta da queda. Agora testamos mais uma vez, ó, mais duas vezes, né? A média móvel de 200 e o preço voltou a cair, tá vendo? Média móvel de 200 apontada para baixo, média de 9,27 também para baixo com MACD, ó, vendedor e crescente. Bandas de Bollinger abertas, ó, para baixo, dando volatilidade para queda. O volume caiu, né? Fizemos aqui uma regressãozinha média. A gente vê o JJ Index vendedor com o PVT bem colado aqui na média de 50 e C650 vendido segurando aqui na linha do 100, né? Que é uma região de sinal de possível suporte ou resistência. Será que segura aqui, ó? Nós fizemos aqui agora um triângulo, ó, tá vendo? Né? A linha de tendência de queda e tem uma região aqui a ser resolvida, né? Sendo que temos esse 76 aqui desse Fibo cinza, tá? E aqui a gente chegou a tocar no 76 desse Fibo aqui, ó, branco, né? E estamos voltando aqui para baixo, tá? Alvos aqui, ó, no 111 e mais abaixo, tá bom? Linha de tendência de queda, apesar do triângulo aqui, né? Vamos ver aí. Olhando o contexto do ativo, então, meus amigos, a gente vê a linha de tendência de alta ainda no semanal, porém já ameaçada por esses topos e fundos aqui, ó, né? Um começo de uma linha de tendência de queda, tá? Começo, né? Já no gráfico diário, ó, a gente vê mais uma vez o rompimento da média de 200 para baixo, né? Que a duzentona é dura de romper, mas já foi rompido. E vemos já uma linha de tendência mais formada, mais bem formada aqui a partir do diário. No gráfico de 60 minutos, a gente vê já uma linha de tendência já bem mais forte, com o preço já abaixo, testando a média móvel de 200 por baixo, né? E com a formação desse triângulo, tá? A linha de tendência de queda, tá?
Esse triângulo aqui traz uma tensão, né? Um sinal amarelo, porém, como eu falei, a linha de tendência continua de queda, tá bom? Inclusive com a queda do petróleo no mercado internacional e tudo. E a questão do que eu já falei até fiz um vídeo aqui, os vídeos passados, né? Com relação a ruído e fato, né? Sobre a ameaça de intervenção no preço, na política de preços da empresa, que era uma ameaça antes e agora passou a ser uma prática, né? A gente sabe que irão vir aumentos de impostos aí nos combustíveis. Isso pode cair também um pouco da demanda de consumo, tá? E que prejudica também Petrobras. Então vamos ver. A linha de tendência, infelizmente, agora é queda, né? LTB. Vamos lá, estudos de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Esse aqui é o gráfico mensal de Vale, né? Nós vemos a diferenciação, se a gente comparar lá, ó, como reagiu o Vale, né? Na crise do subprime, tá bom? No período de PT, tá vendo? Saída de Dilma, Wesley Day, entrada de Bolsonaro, né? A crise da pandemia, ó, tá vendo? Assim a gente vai comparando a forma, né, que os ativos reagem a determinados momentos, né? E o topo triplo, né? Atual topo triplo, onde é o topo histórico do ativo, tá bom? Aqui em R$ 96,18, tá? Esse é o topo histórico de Vale. E atualmente o preço está aqui, né? Em R$ 80,29, tá? Justamente nesse nível de Fibonacci aqui, tá? Que é essa convergência de 76, tanto do Fibo amarelo quanto do Fibo azul, né? A gente vê que eu preciso lembrar, né, que Vale é um ativo muito suscetível à variação do minério de ferro, tá, no mercado internacional. E essa última semana eu observei até uma alta, mas mesmo assim ele continuou caindo, ó, né? Dentro das quedas das outras semanas aí, tá? E olhando aqui, a média móvel de 200 ainda apontada para cima, mas a de 9 já vira para baixo, a de 27 ainda para cima também. A gente considera aqui ainda o MACD flat, tá bom? Mas vemos o fechamento das bandas de Bollinger, ou seja, apesar dessa linha de tendência de alta aqui, ó, dessa LTA, que ela tá aqui, ó, tá bom? Que ainda não foi rompida, né? A gente vê cada vez mais um movimento de queda aqui no ativo, inclusive de queda no próprio volume, né? No qual criou-se essa divergência aqui de preço e volume. JJ Index, ó, ainda é comprador, mas olha o PVT virado para baixo, ou seja, a força compradora está minguante aqui no JJ Index, né? E o C650 já virou para venda, tá bom? Aqui, nesse momento aqui, o preço fez a regressão à média, né? Mas ele está ameaçando fez um pavio aqui e está ameaçando de romper, né? Tanto a média de 9 quanto esses níveis de Fibonacci de 76 aqui, tá bom? Indo para o gráfico semanal de Vale, nós vemos aqui, ó, o topo triplo, né, que é o topo histórico do ativo. Nós vemos aqui o começo dessa queda, inclusive com o preço já rompido a média de 9 e a média de 27, tá vendo? Nós vemos aqui, ó, a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, para cima, me perdoem, a média de exponencial de 200 apontada para cima, a média de 9 e 27 apontadas para baixo, o MACD 18 ainda é comprador, porém minguante, a gente já vê a média de 9 ao encontro para romper, né, a média de 27 para baixo, vamos ver se isso vai acontecer ou não, né? Temos aqui aquela convergência de fibos que falamos, ou seja, do 76, que é a região onde o preço está, né? Ele já rompeu esse 76 aqui do fibo verde, temos aqui o filé mignon, ó, alvo aqui, né? Tá? As bandas de Bollinger mostramos que ela fechou, né? Ou seja, a volatilidade da alta caiu e
ainda não abriu para baixo, né? Vemos aqui também, ó, que o volume caiu também. JJ Index, né, que fez a regressão à média lá atrás, ó, né? Está com PVT aqui meio flat comprado, né? E o C650 deu venda aqui também, onde o JJ Index tinha dado a regressão à média, está vendido, né? Indo para o gráfico diário, né, de Vale, nós vemos aqui o terceiro topo do topo triplo, né, que é o topo histórico do ativo, tá? Nós vemos aqui já a formação mais clara de uma linha de tendência de baixa, ou seja, uma LTB, no qual segurou aqui na duzentona, ó, tá vendo? Fez um pullback e segurou por enquanto, né? Vemos aqui que a média de 200 ainda apontada para cima, mas quase para flat, né? A média de 27 exponencial, móvel exponencial, apontada para baixo, e a de 9 para cima, ou seja, o MACD é vendedor, porém começou a ficar minguante com essa regressão à média e o rompimento. O preço rompeu a média de 9 e voltou aqui para baixo, escolada aqui na média de 200, tá vendo? Ó? Né? Ainda temos a banda de Bollinger aberta para baixo, né? Sendo que nós temos aqui um 76 aqui desse fibo branco, tá? Justamente com o 76 também desse fibo azul, ou seja, temos aqui convergência de 3 fibos, né? Inclusive com o 76, né? Tanto o fibo azul, quanto o branco, quanto esse fibo amarelo, tá bom? Mostramos aqui que ele já rompeu essa região aqui, ó, do 76 do fibo verde, com alvo aqui abaixo, ó, nesse 23, né? Porém, temos um caminho longo aqui a chegar lá, se for o caso, né? Inclusive com o rompimento dessa linha de tendência de alta aqui logo abaixo, tá bom? Volume caiu, né? Está abaixo da média de 20. JJ Index vendido com PVT ligeiramente virado para baixo, tá? E o C650 chegou a ameaçar a compra aqui, porém virou para baixo de novo, colado aqui na linha do menos 100, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, nós vemos aqui claramente a linha de tendência de queda, tá bom, meus amigos? Ó? Como falamos, como tenho repetido toda semana, né? Vale se tornou um ativo com muitos gaps, inclusive esse aqui que foi fechado, né? Mostramos aqui aquela ilha de reversão, né? A média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo. A de 9,27 também, já abrindo o MACD aqui para venda, tá vendo? Ele está abrindo. As bandas de Bollinger também começam a abrir para baixo, dando volatilidade para essa queda, né? JJ Index virou para vendido também. Olha o PVT que rompeu a média de 50 e está virado para baixo. E C650 também deu venda a partir daqui, ó. Tá vendido, tá bom? Então, olhando o contexto do ativo, né, de Vale, nós temos aqui média de 9,27 já rompidas para baixo no gráfico semanal, né? Apesar da linha de tendência de alta aqui nesse caso, temos aí já formado o começo de uma linha de tendência de queda, tá? No gráfico diário também temos uma LTB aqui, né? Uma linha de tendência de queda, onde o preço segurou na duzentona aqui. Vamos ver se rompe, lembrando dos níveis de Fibonacci, né? Que estamos aqui no 76. E no gráfico de 60 minutos, a linha de tendência de queda é inquestionável de baixa, né? É inquestionável, né? Linha de tendência de baixa, né? LTB, tá bom? Então, assim, a maior força que vemos aqui no ativo para a semana ainda é queda, né? Algo pode mudar? Claro que pode, mas estamos falando de linha de tendência, né? Vamos então para estudos de COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação no setup JJ. Esse aqui é o gráfico mensal de Cogna, né? Cogna é um ativo que abriu capital aqui nesse período, 2007, ou seja, no período pré-crise do subprime, né? Nesse ponto aqui mais ou menos. Na época que ela abriu o capital, ela tinha o nome de Cogna, né? Ela na verdade só mudou de nome. Na abertura dela, ela já começou com uma linha de tendência de queda, ó, né? Aonde fez aqui o fundo histórico dela, tá? O fundo histórico dela está aqui, né? E depois lá para 2013
né, do final de 2012 para começo de 2013, ela fez uma grande recuperação, uma grande alta, né, que culminou no primeiro topo histórico dela lá para 2014, 2015, ó, tá vendo? E aí ela caiu fortemente, é um ativo de grandes volatilidades, né? Tentou recuperar, não chegou a romper topo anterior, né? Voltou a cair. Os ativos não sobem nem descem em forma linha reta, né? Aonde depois lá em 2017 para 2018 ela fez o topo histórico, né? Que é aqui, ó, em R$ 27, em R$ 21,41, tá? Porém, após 2018, meus amigos, foi só queda, né? E agora ela está aqui ao valor de R$ 1,87 a ação, tá? Justamente aqui na região desse 111 do Fibonacci da pandemia, esse fibo roxo, né? Essa é a história, né? Inclusive na crise da pandemia, ela caiu muito, chegou a recuperar também bem, ou seja, recuperou quase 2/3, né? Aqui do movimento, quase chegou ao 23 do fibo da pandemia e voltou a cair, onde agora falamos que está nessa região que já rompeu, né? O 111 está na região, mas ele já rompeu o 111 do fibo da pandemia. Ela ainda não tem a média móvel de 200, porque não tem ainda 200 meses, né? Aqui estamos olhando o gráfico mensal, mas a média móvel exponencial de 9 e a média de móvel exponencial de 27 estão apontadas para baixo, com MACD vendedor e crescente. Bandas de Bollinger começam a abrir de novo para queda. A gente vê uma alta no volume aqui, ó, vendedor. JJ Index vendedor e crescente, olha o PVT virado para baixo. E o CCI 50 colado aqui na linha do menos 100, tá bom? Indo para o gráfico semanal de Cogna, né? Nós vemos a linha de tendência de queda forte dela. Nós vemos o preço aqui, ó, que já rompeu para baixo e deixou um doji aqui, ó. Já rompeu o 111 do Fibonacci da pandemia, né? A gente vê aqui, ó, o traçado do fibo da pandemia, ou seja, o topo pré-pandemia e o fundo da pandemia, tá vendo? Aquela recuperação que chegou quase aqui no 23, né? E testando por baixo também um pouco a região da média móvel de 200. Vemos a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também. MACD vendedor, banda de Bollinger aberta para baixo também, dando volatilidade de queda. Um crescimento no volume aqui no final desse período aqui da semana, né? E, inclusive, ó, vamos olhar de perto esse doji aí, ó. Vamos fazer um zoom aqui, ó. Deixou um dojizinho aí, tá vendo? Né? Deixou um dojizinho aí, como falamos, já rompido o 111 da pandemia, ó, o nível 111 da pandemia, né? Um pouquinho abaixo e rompido a média de 9 para baixo também. A gente vê essa alta de volume aí no final. E esse doji aí, que é um ponto de interrogação aí pra gente, né? Apesar que vemos por outro lado, né? JJ Index vendedor, né? Com PVT flat. E o C6 50 vendedor que acabou de romper mais uma vez aqui o menos 100 abaixo, tá? Linha de tendência de baixa, né? Isso é inquestionável. Indo para o gráfico diário de Cogna, né? A gente vê também aqui a linha de tendência de queda. Vemos aqui que nesse período o ativo chegou a fazer uma consolidação, ó, né? E agora ele chegou a romper abaixo e voltou, né? Fez a regressão à média, ó, né? Fez a regressão à média e começou a cair aqui. Tem um gap up aqui, né? Abaixo, aberto ainda. Vemos as linhas, a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo. A de 9,27 também, a MACD vendedor e crescente. Bandas de Bollinger abertas para baixo, ó. Nós batemos aqui no nível do 111, que é a região de possível reversão violino, né? E ele fez o que a região demonstra, né? Será que voltaremos para cá? Porque aqui a gente fez a dinâmica de Fibonacci, né? O 76, 111, ó. Será que voltaremos para cá novamente? Sendo que o 111 do fibo da pandemia está aqui, tá vendo? JJ Index fez a regressão à média, tá vendo? Ele está vendedor,
mas o PVT rompeu a banda de Bollinger de 50 para cima, né? Que é sinal de regressão à média. E C650 também deu sinal de regressão à média aqui, ó, rompendo a linha do menos 100 para cima, tá bom? Indo para o gráfico de 60 minutos de Cogna, né? Nós vemos aqui também claramente a linha de tendência de queda, tá? Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9 também para baixo, ó, né? E a de 27, as duas não, a média de 9 e 27 flat, na verdade, MACD comprador e também flat, né? Fizemos uma regressão à média aqui, tá vendo? Tem uma recuperação aqui, né? Que forma até um triângulo, tá vendo? Sendo que o preço rompeu a média de 9 aqui abaixo e está tocando a de 27, tá? Vemos uma queda de volume, né? E o começo de uma alta de volume vendedor, tá vendo? No qual aqui ocorreu uma divergência do preço e o volume. JJ Index fez a regressão, o sinal de regressão à média aqui, né? E o PVT está virado para baixo. O JJ Index está comprador com PVT para baixo, ou seja, a força compradora está minguante, tá bom, gente? E o C650 está mais ou menos aqui na região do zero, né? Tá? Que é a região de provável suporte ou resistência. Tá? Linha de tendência de queda, apesar desse começo aqui dessa alta, dessa recuperação, sendo que temos esse triângulo aqui para ser resolvido, no qual tem sinais aqui de queda, né? Por conta dessa formação aqui, ó, tá? Né? Temos o nível do 111 aqui abaixo, no qual nós mostramos que o preço tocou, né? E fez a regressão. Inclusive, temos aqui o comprimento da dinâmica do Fibonacci, né? 76, 111, tá? Né? E o preço chegou a voltar, mas bateu aqui também nesse 76 do Fibo branco, até na linha do 100, né? E voltou, tá bom? Então o contexto do ativo é esse, meus amigos. Linha de tendência clara de queda no semanal, linha de tendência também muito clara de queda no diário e também uma linha de tendência de queda aqui nos 60 minutos, que formou o triângulo que mostramos aqui, né? Vamos agora para estudos de AMER3, ações ordinárias nominativas de Americanas no setup JJ. Todos sabem, né, a história de Americanas, que é uma empresa que está em recuperação judicial. Nós temos vários vídeos aqui, inclusive vídeos específicos para tratar de Americanas, tá? Eu quero trazer algumas coisas que eu tinha trazido em outros vídeos para a gente relembrar que Americanas, esse ticker aqui, né, a MR, é o resultado da fusão de 3 empresas que foram feitas nesses últimos tempos, tá? Nós tínhamos uma empresa que nós conhecemos, ela é uma empresa quase centenária, ela tem em torno de 98 anos, tá? Que chama Lojas Americanas. No qual o ticker dela era LAME3 e LAME4, tá? As ações ordinárias e as ações preferenciais. Nós tínhamos uma outra empresa também que se chamava B2W, tá? Com o ticker BTOW3, tá? Essa empresa aqui era dona das marcas Submarino, Americanas, Shoptime, entre outros, tá? E foi criado essa empresa, né, com o ticker. Essa empresa foi criada aqui nesse período, tá bom, meus amigos, ó. Aqui, né? Ou seja, por volta de 2005. E todas essas 3 empresas se fundiram, né? E tornaram-se uma só, que chama-se Americanas, né? Tá? Esse é o gráfico
mensal de Americanas, né? Como falei, ela abriu capital aqui nessa posição, nesse período e nessa posição aqui, tá bom? Passou por todo o seu histórico aqui de crise de subprime, tá vendo? Crise de PT, né? A crise da cassação da Dilma, 2015, 2016. 2019 aqui a entrada do Bolsonaro, né? Passou por uma grande recuperação, inclusive na fase da pandemia, tá? Teve a crise da pandemia, né? Onde fez aqui, nesse período aqui, ainda em 2020, tá? Por volta de agosto, julho e agosto, ela fez o topo histórico dela, tá? Nessa região aqui, com o valor de R$ 124,67. E a partir daí só caiu, tá? Aonde ela está agora, né? Com a ação dela a R$ 1, tá bom, meus amigos? Eu lembro mais uma vez, Americanas não começou a cair a partir de janeiro de 2023. Ela já vinha caindo de forma crônica desde 2020, tá bom? Desde vamos chamar do segundo semestre de 2020, tá? Nós vamos olhar com mais cuidado aqui os outros gráficos mais curtos, o semanal, diário e tudo, e nós vamos demonstrar isso com maior acurácia, né? Nós vemos aqui que a média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo, a de 9,27 também, fazendo o MACD 18 vendedor e crescente, bandas de Bollinger também abertas para baixo, volume vendedor, né? JJ Index mais do que sobrevendido, olha o PVT muito lá abaixo da banda de Bollinger de 50, né? E C650 também vendedor, tá vendo? Indo para o gráfico semanal de Americanas, nós vemos aqui o topo histórico do ativo, né? E a queda muito forte até R$ 1, né? Esse período aqui foi o período da pandemia, tá bom, meus amigos? Ó, onde o ativo sofreu, né? E ele fez uma recuperação muito forte por conta da capacidade de e-commerce, que foi muito bem com aquela história do Fica em Casa e tudo, onde ele chegou ao seu auge aqui no preço do ativo, né? Como falamos, julho, agosto de 2020, tá? E a partir daqui, meus amigos, só queda, né? Infelizmente, só queda, tá? A partir de agosto, setembro, julho, agosto de 2020, o ativo só caiu. Nós vemos aqui, ó, janeiro de 2023, que foi nada mais do que uma revelação do problema, né? Porque o problema já existia. A gente vê claramente a queda, ó, tá? Então, assim, ninguém em sã consciência que acompanha mercado, que acompanha gráfico, que acompanha cotação, tape reading, viu um ativo derreter tanto, ou seja, de R$ 124, ninguém viu um ativo derreter de R$ 124 para R$ 10, por exemplo, sem ter um sinal amarelo, sei lá, alguma coisa. Independente de ser até corporativo. Eu acho que mais corporativo ainda tinha que ter olhado isso, não é possível, né? E aí vou até atrás também das tesourarias aí, de análise de crédito e tudo, dos bancos que emprestaram tanto dinheiro, se exporam a tanto risco dentro de um ativo que vinha derretendo tanto, né? Algo tinha, né? Algo já tinha aí. O mercado não reage assim de graça, né? Então nós vemos aqui no gráfico semanal essa queda que já vinha desde muito tempo, a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a média de 9,27 também para baixo, o MACD vendedor e crescente, banda de Bollinger ainda aberta para baixo. Nós temos aqui uma consolidação que temos demonstrado aqui nas semanas, né? Lá nos gráficos de time frame mais curto a gente vai ver com mais detalhe isso, né? Rompemos aqui o 111 dessa convergência de Fibos. Temos aqui a convergência do... Não, rompemos 76, 111 aqui. 111, 161 aqui, né? Ó. Aqui abaixo, tá vendo? De alvo, ó, né?
O volume deu uma queda grande, ele chegou a subir de novo o vendedor e continua vendedor, tá bom? JJ Index também vendedor, ó. E C650 que saiu na regressão à média aqui, rompeu a menos 200 para cima e está indo meio ao encontro aqui da linha do 100, tá? Indo para o gráfico diário de Americanas, nós vemos aqui claramente também a linha de tendência de queda, aquela consolidação que eu demonstrei lá, ó, tá? Que é o atual movimento, né? Essa consolidação. Vemos esse gap aqui, eu tenho repetido, eu não lembro de ter visto um gap tão grande na minha vida, na minha carreira de 30 anos de mercado, né? Esse gap aqui tem quase 80% de queda, esse gap down, tá? 79,78%, quase 80% de queda, tá? Que foi o gap da divulgação do problema contábil, né? Que tudo indica que é uma fraude, tá? Tudo indica, ainda não tem nada certo, mas tudo indica que foi fraude, né? Vemos aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 27 e de 9 flat, o MACD que era vendedor aqui ainda continua vendedor, tá? E o preço está andando de lado, né? A queda de volume é latente, a gente explicou isso, né, já em outros vídeos, que o ativo, né, Americanas, a MR3, foi excluída do IBOV, né? E a partir dessa exclusão, dentro da legislação brasileira, o mercado corporativo, né, de fundos de investimento não podem investir dinheiro em ações que estão fora do índice Bovespa, né, do IBOV. Então o volume caiu fortemente, né? O JJ Index que estava vendedor agora está aqui, né, colado na média móvel aritmética de 50 e o C650 também andando de lado aqui, né? Ou seja, consolidação, né, meus amigos? Como falamos aqui, essa consolidação aqui que já dura de janeiro para cá, tá? O mercado andando de lado. A gente vai demonstrar que esse de lado aqui é relativo, porque como o ativo vale R$1, qualquer centavo de variação aí, 1 centavo é 1%. Para vocês terem ideia, 10 centavos é 10% do ativo. Então qualquer variação de centavo aqui, ela é considerável, né? Tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Americanas, eu trouxe esse aqui só para a gente ver a consolidação, tá? Ele nesse formato, a consolidação a gente está aqui dentro da dinâmica de Fibonacci, ó, entre o 76 e o 111 desse fibo branco, né, que é o fibo mais curto, tá vendo? Né? Porém, para a gente olhar direito esse movimento aqui, eu dei uma esticada nele aqui, eu dei uma puxada, ó, tá vendo? Que a gente consegue analisar ele melhor. Aqui está o 76 e aqui está o 111 do Fibonacci. O ativo tem tocado abaixo aqui, né? Então o 111 e acima o 76, tá bom? Fazendo esse movimento, ó, de consolidação, tá vendo? Ó, já rompeu o fundo anterior. Me preocupa os candles quando vão se tornando esse código de barra, tá vendo? Ó? Isso demonstra também a questão do pouco volume, né? A gente vê aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9 para cima e a de 27 flat, ou seja, a média de 9 está cruzando aqui a média de 27 para cima, né? O ativo começou uma altazinha aqui de novo, né? A queda de volume constante, JJ Index ainda vendedor, C650 deu compra, tá vendo? Eu sempre tenho falado, pessoal, que um ativo quando chega a esse ponto aqui, ele dá sim oportunidades, mas ele se torna também perigoso, tá? Perigoso por conta de pouco volume, né? Que é uma das coisas que para mim eu olho muito, para mim ativo tem que ter volume, porque volume te dá a oportunidade de uma entrada rápida e uma saída rápida também, que é muito importante, tá? Você tem que ter estratégia de saída de qualquer ativo. Toda vez que você entra em algum ativo, você tem que saber como é que você vai sair numa emergência, tá? E ativo que não te dá caminho de saída rápida é perigoso, é um problema, né? Lembrando que estamos olhando o gráfico de 60 minutos, tá?
E a outra coisa que eu olho é a volatilidade. Claro que a volatilidade dele aqui é alta, né? Como eu falei, qualquer centavo que ele varia aqui é 1%. Um centavo é 1% do valor do ativo, né? Então 10 centavos de variação aqui é 10%. É coisa de louco, né? Mas, para mim, ele não compõe as minhas regras de entrada de ativo. Ou seja, alta, vou até deixar aqui, tá? Vou deixar escrito que é importante. Essas são algumas das minhas regras para entrada em ativo, tá? Alta volatilidade, alto volume, tá? Essas são dois fatores que eu observo muito antes de entrar no ativo. Tem que ter esses dois componentes aqui, tá? Alta volatilidade vai te dar dinheiro, né? Porque mercado ativo que anda de lado, ele nem sobe nem desce, automaticamente seu dinheiro não rende nada, né? E alto volume, ele vai te dar um caminho de entrada bom e um caminho de saída também bom, né? Mercado que todo mundo está movimentando, está comprando e vendendo, gente. Na hora que a gente dá a ordem de venda, dá a ordem de zerar, ele zera rápido. Ou seja, a gente tem uma rota de fuga, se for o caso, rápida, tá? Daquele ativo. Ele não vai ficar segurando lá numa posição desconfortável a gente, né? A gente sai rápido, tá bom? Que é importante, tá bom? Isso mantém os grandes ganhos, pequenas perdas, tá? Então, o contexto do ativo é esse, meus amigos, né? Nós vemos uma linha de tendência de queda muito clara no gráfico semanal e no gráfico diário também. E no gráfico de 60 minutos a gente vê essa consolidação que ela é relativa, né? Está aqui entre o nível do 76 e o 111 desse Fibonacci. Porém, já virando um código de barra aqui, que para mim me traz uma atenção a mais ainda sobre ele. É um ativo que eu não estou operando, eu tenho publicado os estudos dele aqui ainda por duas coisas. Eu vejo que vocês se interessam muito sobre esse ativo, né? Como outros, o próprio Cogna mesmo, Taurus, eu vejo que vocês se interessam muito, o IBR, né? Que para mim são ativos bem perigosos, tá? E pela questão do estudo do caso, né? O case do que aconteceu com ela, a questão dessa possível fraude, ainda tenho chamado de possível fraude pelo fato de não ter sido julgado nada. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, tá? Porque a gente não sabe, a justiça amanhã julga que não foi fraude e isso pode nos gerar problema, né? Porém, nós temos a nossa interpretação do caso, tá? Eu continuo dizendo aqui publicamente possível fraude, tá? Mas a gente sabe que o ativo avisou desde muito tempo, ou seja, desde julho, agosto de 2020, ele está avisando que alguma coisa tinha de errado, né? Então, em janeiro de 2023, a divulgação desse problema do balanço foi nada mais, nada menos do que uma coisa que o mercado já via a partir da queda do preço do ativo, tá bom? Vamos agora para os gráficos comparativos, né? Eu tenho trazido essa frase porque ela é muito interessante sobre essa coisa de comparação. Há que valorá-la em termos de 5 fatores fundamentais e fazer comparações entre as diversas condições e dos contendores, com vistas a determinar o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo o tempo, o terceiro o terreno, o quarto o mando e o quinto a disciplina. É legal interpretar essa frase aqui, pessoal, com vistas ao mercado financeiro, tá bom? A frase de Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Estamos aqui então com um gráfico comparativo de 15 minutos, tá? Que ele mostra mais ou menos a variação percentual dos últimos 10 dias, tá? Por aí, né? Últimos 10, 15 dias aqui nesse caso, tá bom, meus amigos? Aqui é a linha 0 do gráfico, tá? Então, quem está acima, nesse período teve alta, quem está abaixo teve queda. A gente vê aqui que as maiores altas são petróleo, né? O WTI, né, que é o S-Oil, e o
Brent, que é o K-Oil. Eu sempre falo que eu olho mais o Brent por conta de ser a commodity, né? O ativo que mais tem correlação com a Petrobras, tá bom? Porém, a gente vê então aqui, ó, uma divergência de Petrobras com o petróleo, né? A gente vê, ó, que Petrobras, apesar de estar com uma, deixa eu ver aqui, está com uma alta no período de 0,60, né? Ainda está com alta. Ela não acompanhou o preço do petróleo, que subiu 5,69% no período, né? A maior alta foi a do WTI, com 8,24% no período. Para quem não sabe o que é WTI, pessoal, o Western Texas Intermediate é a cotação de petróleo mais utilizada no mercado norte-americano, que é o maior mercado do mundo, né? Porém, o mundo inteiro, no geral, usa mais como base. Eu chamo quase que como uma cotação interna lá dos Estados Unidos, tá? O que o mundo inteiro mais usa como base é o Brent, por isso que eu dou mais atenção a ele, que é o ativo que mais se gera, né, a correlação com o Petrobras, tá? Então nós vemos aqui que a maior alta foi o WTI, a segunda o Brent, né? A terceira maior alta, ó, é o Ibov, tá? Com uma alta aí acumulada nesse período aqui de 1,20% de alta. E Petrobras, como eu falei, de 0,65% de alta, tá? A maior queda do período aqui foi Cogna, tá? Com 14,22%, que chegou a ser maior ainda, tá? Chegou a ficar a mais de 21% aqui de queda, né? Recuperou, voltou, né? E a segunda maior alta, Americanas, com uma segunda maior queda, me perdoem, segunda maior queda, Americanas com 9,09% de queda. Como falamos, Americana agora cada centavo é 1% de alta ou queda, né? Então virou mais loucura ainda, né? E outra queda desse período aí é o dólar, que caiu 3,30%, e o minério de ferro com uma queda acumulada de 0,95% e Vale 2,24%. Como falamos, Vale sofre, né, uma influência, né, da variação do minério de ferro no mercado internacional, tá bom, meus amigos? É importante observar isso. Indo para o gráfico comparativo aqui de 60 minutos, a gente está vendo mais ou menos os últimos 30 dias de variação percentual, tá? O ponto zero do ativo do gráfico está aqui, né? Ou seja, quem está acima está positivo, está com a variação positiva, está subindo. Quem está abaixo está caindo, né? Então a gente vê aqui que nesse período a alta é do petróleo WTI, né? Western Texas Intermediate, com uma alta de 2,27%, e o Brent está caindo 0,99%, tá? O Brent já está negativo, né? O resto abaixo tudo queda, né, gente? Então vemos aqui que a maior queda é Cogna, tá? Nesse período, com uma queda de 15,14%, seguido de uma queda também de Americanas com 11,40%, e a terceira maior queda é Petrobras, com 9,66%. A gente vê, pessoal, como eu falei, a questão do ruído ter saído só do ruído e ter se tornado um fato, né? Inclusive, Petrobras, ó, chegou a cair mais ainda aqui, ó, ela deu uma recuperada, que ela chegou a ter uma queda nesse período acima de 12%, tá? E agora está com essa queda acumulada de 9,66%, né? No qual deu uma recuperada e voltou a cair, tá? Ela formou uma linha de tendência de queda, né? Topos e fundos descendentes, como mostramos lá nos gráficos. A quarta maior queda aqui do período é Vale, né? Com uma queda de 6,39%. O Ibov caiu 4,98%. O dólar, 1,52% de queda. E o minério de ferro, 1,07% de queda. E a gente tinha falado do Brent, né, que está com 0,99%, praticamente 1% de queda nesse período, tá? Indo para o gráfico comparativo diário, a gente compara aqui mais ou menos os últimos 12 meses, tá? Aqui está o ponto zero,
né, do gráfico, ou seja, quem está acima ainda está com variação positiva, ou seja, está com alta, e quem está abaixo está com variação negativa, está caindo, né? A maior alta do período dos 12 meses aqui ainda continua sendo Petrobras, né? Com uma alta acumulada de 12,05%, sendo que o período até o segundo turno, né, das eleições no ano passado, né, que é aqui, ó, tá? A partir de novembro, outubro ou novembro de 2021, Petrobras chegou a ter uma alta de mais de 70% aqui dentro desse período, tá? E agora está com uma alta acumulada de 12,05%. A segunda maior alta é de Vale, com 5,79%. E seguido da terceira maior alta, que é o dólar, né? Com uma alta de 2,84%. A maior queda é Americanas, tá bom, gente? Com uma queda de 96,01%. Seguido do petróleo, né? Vamos falar principalmente o Brent, com uma queda de 27,57%. Cogna, com uma queda de 24,90%. Minério de ferro, uma queda de 11,29%. E o Ibov, nos últimos 12 meses, caindo 5,96%. Lembrando que aqui, ó, a partir de novembro e tudo, a gente vê que o Ibov começou a cair para zero aqui, a variação, tá vendo? Apesar que ele já estava, né? Ele sempre esteve namorando aqui nessa região, chegou a ter queda também em julho de 2021, tá vendo? E agora virou para queda mesmo, né? Mais uma vez mostrando, formando uma linha de tendência de queda, né, o Ibov, com esses praticamente 6% de queda aqui, tá? Nos últimos 12 meses. Indo para o gráfico semanal comparativo, nós estamos comparando aqui mais ou menos os últimos 4 anos, tá bom? E dentro desses últimos 4 anos, a linha do zero está aqui, ó. Ou seja, quem está acima está subindo, quem está abaixo está caindo, né? Vemos aqui, eu quero chamar primeiro a atenção à maior queda desse período, que é Americanas, né? Com uma queda de 96,85%. Porém, nesse período aqui, ó, Americanas era a maior alta. Tá vendo? Ou seja, com uma alta de quase 300% de alta, né? Uma alta de quase 300% de alta ficou bom. Com uma alta de quase 300%, né? E ela realmente derreteu, tá? Chegando a esse ponto que está aqui agora. A segunda maior alta que vemos é Cogna, né? Oh, me perdoe, a segunda maior queda que vemos é Cogna com uma queda de 81%, 81,92%. Ou seja, Americanas com uma queda de 96,68% e Cogna com uma queda de 81,92%, tá? Essas são as duas altas aqui desse período de 4 anos. Petrobras, que chegou a ser a maior alta desse período, ó, né? Subindo mais de 180%, ficou agora em segundo lugar aqui, ó, de alta com 103,84%. A maior alta aqui no gráfico comparativo é 106,72% de Vale, né? E minério de ferro a terceira maior alta com 67,64%. Dólar com uma alta de 36,04%, né? Vemos aqui Ibov com uma alta de 18,96%. O WTI, ó, tem uma alta de 26,48%. E o Brent, a alta é de 14,52%. Ou seja, a gente vê que o petróleo, nesses últimos 4 anos, subiu mais nos Estados Unidos do que no resto do mundo, né? A gente pode chegar a concluir isso, né? E olhando o gráfico mensal, né, comparativo, no qual a gente está olhando a variação percentual de mais ou menos os últimos 20 anos, vemos que nesse período a grande alta aqui dos ativos comparados foi Vale, né, que chegou com uma alta de em torno, né, meus amigos, de 4.000%, né? E a variação acumulada agora de alta de Vale
é 3.448%. Tá? 3.448%. Como a alta de Vale é tão grande, ela chega a ofuscar os outros ativos, né? Então eu vou trazer mais um gráfico aqui comparativo mensal, só que sem Vale, né? Para que a gente possa comparar melhor os outros ativos. Então estamos aqui com um gráfico comparativo mensal, que a gente compara mais ou menos os últimos 20 anos. Aqui temos a linha zero, né? Quem está acima tem variação positiva, quem está abaixo tem variação negativa. Então abaixo, né, temos a maior queda aqui dos ativos comparados hoje, que é Americanas, com 93,43%. E Cogna com uma variação também negativa, uma queda de 60,59% de queda, né? A maior variação fora Vale, né, que nós tiramos do gráfico, é Petrobras com 821%, tá? Sendo que essa alta esteve em torno de 1.050%. Ela tem caído, né? Ela tem devolvido, ó. Petrobras tem devolvido a alta dela, né? Tem desvalorizado. A segunda maior alta é o Ibov, tá? Com uma variação positiva de 360%, seguido do dólar, né? Com uma alta de 193%. O Brent com 153% e o WTI com 111%. Ou seja, nos últimos 20 anos, diferente da comparação lá do gráfico diário, né, que olhava os últimos 4 anos, nos últimos 20 anos, o petróleo no mercado mundial subiu mais do que o petróleo no mercado dos Estados Unidos, que é o WTI, tá? E o minério de ferro com uma alta de 35%, tá? Essas são as variações do período aí. E aí a gente vê também a questão da eficiência de Vale, né? Porque Vale é um ativo muito suscetível à variação do minério de ferro, mas por conta da eficiência da empresa, ela subiu muito mais do que o principal produto de venda dela, né? A mesma coisa a Petrobras, tá? Aconteceu isso também com Petrobras. Petrobras subiu muito mais do que o próprio barril do petróleo no mercado internacional, por conta da melhora de eficiência da empresa, né? E agora a gente vê o caminho de volta, né? Petrobras está se desvalorizando por conta dessa queda de eficiência, confiabilidade, porque confiança também é muito importante e tudo mais, tá bom, meus amigos? É isso aí, de análises para hoje são essas, né? A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Marco Aurélio, Meditações. É isso aí, meus amigos. Eu acho que todos vocês já ouviram várias vezes de mim que nós só vamos para onde a gente está olhando, né? Então que a gente olhe para coisas boas, que a gente tenha pensamentos bons, que a gente pense bem, porque a gente só tem a ganhar, tá? A gente só tem a ganhar em ter bons pensamentos, tá? É muito importante isso. Se todo mundo mente, a consequência não é acreditar nas mentiras, mas ninguém mais acreditar em algo. Hannah Arendt. É isso aí, né? Infelizmente a gente tem vivido tempos assim, né? No qual a gente passa cada vez mais a duvidar mais de todo mundo. É triste, mas é a realidade também. A gente tem que viver com a realidade, tá bom, meus amigos? Claro que sempre existem as exceções e pessoas que a gente possa confiar. Mas eu sempre falo das escolhas, né? Que é uma das habilidades que eu sempre falei, que é uma das habilidades mais importantes na vida de qualquer ser humano. E a gente precisa saber escolher bem, tá? E muitas vezes, escolhendo muito bem, com muito cuidado, a gente ainda erra. A gente tem que estar preparado. Ele pode até desconfiar do abusador, mas como ele mente com tanta confiança, a sua percepção é colocada em dúvida. Adriele Oliveira. Gaslighting, o que é e como identificar a manipulação psicológica. Essa frase aqui, ela complementa muito a frase passada, né? Sobre a questão de pessoas manipuladoras e tudo. Eu tenho trazido, como eu falei, né? Eu li já muita coisa sobre psicologia, psiquiatria, até pelo fato de administrar equipes há muito tempo. E mesmo com toda essa leitura e todo esse preparo, a gente não está imune, né, às coisas.
Esse nome Gaslighting, né, vem de um filme, né, que chama Gaslight, tá? É um filme bem antigo, da década de 1940. Eu tinha colocado aqui o nome, o ano certo, eu não lembro, tá? Mas quem quiser achar ele aí para assistir, é um filme antigo que vale a pena. Esse filme deu nome a esse tipo de abuso que chama gaslighting, tá? Quem quiser conhecer, vale a pena, né? E tudo, tá? É interessante. Cultura nunca é... Conhecimento, né? Nunca é demais. Evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. Nassim Nicholas Taleb, arriscando a própria pele. Skin in the game, né? É importante observar isso, né, meus amigos? A gente vê muito guru de mercado, muita gente, e eu não preciso dar nomes, mas toma muito cuidado, tá? Procura sempre, a gente vê uma característica, infelizmente, nas pessoas, de sempre estar esperando uma dica, qual ativo comprar, qual hora comprar, e abrem mão, né, da principal característica do ser humano, que é o pensamento, que é a inteligência de cada um, né? Abre mão da sua própria inteligência para ouvir conselhos dos outros, que na maioria das vezes esse conselho vai compor o interesse daquela pessoa e não o interesse da pessoa que está querendo o conselho, né? Então, muito cuidado. A melhor coisa, gente, é... Tudo bem que é o caminho mais longo, mas é a gente se preparar para tomar as nossas próprias decisões, tá? Claro que a gente pode fazer a seleção de pessoas importantes, que a gente pode ouvir, né? Eu acho que todos nós temos, mas cada um de nós temos que tomar nossas decisões por nós mesmos, tá? E por mais que a gente terceirize essas decisões, sempre essas decisões vão ser nossas. E principalmente as consequências. Sempre vão ser nossas, tá? Nem ao justo leis, nem ao sábio conselhos, mas ninguém soube que bastasse para si. Baltazar Gracian, A Arte da Prudência. É isso aí. A gente precisa ter humildade, né? A gente precisa ter a consciência que a gente não sabe tudo, tá bom, meus amigos? Como sempre falamos, né? Das raízes, tá aqui, né? Ó, humildade, né? Então, assim, a gente precisa ter boas raízes, tá bom? Precisa sim, né? Com boas raízes, meus amigos, né? Que são que eu sempre tenho repetido, são aquelas coisas, aquelas características que ninguém ou quase ninguém vai estar vendo, né? Que dão toda a base, né, meus amigos? Que dão toda a base de nossas vidas, né? Para o sucesso de forma consistente, tá? É isso aí, né? É isso aí. Dessa forma a gente mantém, né? O que todo mundo depois vai ver. Que observar o sucesso ou o fracasso dos outros, sempre as pessoas estão olhando, né? Mas principalmente no sucesso, ninguém está vendo, né? Tá? E ela tem que existir. Todo edifício, para se manter em pé, tem que ter bases sólidas. E o nosso sucesso também, consistente, precisa, tá, meus amigos? Precisa muito, tá? Nada vem de graça. A gente precisa ter imersão, tá? A gente precisa estudar muito. E isso nunca para, né? Tenho 30 anos de mercado. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui nada mais é do que um estudo. Precisa ter equilíbrio, precisa ter disciplina, sim. A gente sempre fala do tripé da disciplina, né? Disciplina técnica, física e emocional. Autocrítica de forma realista, né? Precisa acreditar, porque se a gente não acredita,
como é que conquista, né? Precisa ter perseverança, precisa ser grato, ter paciência, ter a habilidade para fazer boas escolhas, precisa ter atitude vencedora. Tá bom? Com boas raízes, mais uma vez, a gente conquista sim o sucesso de forma consistente, tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos. Espero ter passado algo de valor para vocês de mais uma vez aqui, tá? O objetivo nada mais é do que esse, tá bom, meus amigos? Passar algo de bom que eu possa transmitir para quem queira aproveitar, para quem queira crescer, né? Para quem queira evoluir como trader, como investidor, como especulador, como ser humano também, tá? O objetivo é esse. É o Kaizen, né? A melhoria contínua, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os